Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, de ministrar esta casa, nossa casa paterna, onde nós temos os pais, nossos apóstolos, o apóstolo Pedro e a apóstola Sara, que estão, graças a Deus, de férias, descansando, aleluia. Esse homem não para, e a gente agradece a Deus quando ele para, descansa. Mas eu tenho certeza, irmão, que a cabeça está funcionando ainda, e quando ele chegar, vai ser uma bomba nuclear. Então se prepare. Se prepare e já fique com expectativa do que Deus vai fazer. Amém? A todo o corpo pastoral, os obreiros, diáconos, que Deus te abençoe, a todos os membros, voluntários. E você que é visitante, eu quero te conhecer. Se você visita pela primeira vez, faz um sinalzinho com a sua mão, deixa eu te conhecer. Nós temos aqui um visitante ali. Mais um casal aqui maravilhoso. Mais alguém aqui? Olha que bênção, que maravilha. Vocês vieram de fora, né? De que lugar que vocês vieram? São Paulo. Que maravilha. Aí, ó. A caravana de São Paulo já veio para o CIES, gostaram e voltaram de novo. Amém? Sejam bem-vindos. Que maravilha. É Samuel, né? Rapaz, é profético, porque eu vou ler em Samuel. Acho que Deus quer te pegar hoje, hein? Aleluia. Que maravilha. Os lousianos estão tudo aí. Estão acordados, chegaram, né? 2 semanas de férias. Recarregou, né? Estavam no modo econômico, agora vai recarregar. Aleluia. Toda a igreja, que Deus os abençoe. Que maravilha ter você conosco. Sejam muito bem-vindos. Você chegou no seu propósito. A terra do avivamento. Aqui, meu irmão, é que nem panela de pressão. O ovo sai duro e a batata sai mole. Aleluia. Eu sempre digo isso para dar uma descontraída. Amém? Louvor, Deus abençoe. Obrigado pela sua vida. Vamos aplaudir os nossos exousianos. Aleluia. Que maravilha. Queridos, Deus é bom em todo tempo. E eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Olha o 13 de novo. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. 12 mais 1. Amém? Eu fui esses dias numa igreja lá em São Paulo. E tem aquele hino que canta assim, né? Eu serei abençoado por todos os lados, né? Para a direita. E ele continua. Para a direita, só para a direita e para a direita. Aleluia. Forte, né? Mas é para descontrair. Amém? Eu achei engraçado. Eu fui lá e eu cantava para a esquerda. Eu quase fui lixado de lá. Então agora, a partir de hoje, eu só vou adorar em espírito. Aleluia. Que maravilha. Queridos, o texto de Samuel, capítulo 16, verso 13, é um dos textos mais conhecidos do nosso meio cristão. Eu também quero cumprimentar a quem está online. Seja muito bem-vindo, família do Reino Sem Fronteiras, e você que está nos visitando pela rede social, pelo YouTube. Amém? Queridos, o verso 13 é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Eu acho que todos já conhecem. Mas Deus me entregou uma missão nessa noite. E Ele quer falar com cada um de nós. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Então, que você abra os seus ouvidos espirituais para você ouvir essa mensagem e ser edificado nessa noite. Amém? Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor.
Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Como foi específico, né? Podia tocar tudo, né? Mas ele queria harpa. Que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, pastor, tem que ler isso daí na audição, né? Estou dando uma brecha aqui para usar o versículo. E trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Deixa eu ver se a versão é vigoroso. Valente e vigoroso. E homem de guerra. Aleluia. Está fazendo falta esses homens aí. E prudente em palavras. Rapaz, o homem. Estava difícil de achar mesmo, hein? E de gentil presença. E o Senhor, diga o Senhor, é com ele. Uau. Vocês estão preparados? Interessante. Família, povo de Deus, nós sabemos que o livro de Samuel, ele é um dos livros que relata desde o nascimento, né, de Samuel até a sua morte. E dentre os cenários que aparecem é o cenário de Israel, o cenário onde está o povo saindo da época dos juízes e entrando agora na monarquia, no império e no reinado de toda a nação. Deus fala com Samuel, o profeta escolhido para aquela geração. E a história vai nos dizer que Samuel, ele é guiado por Deus e ele então vai até uma casa chamada a casa de Jessé. A casa de Jessé ficava em Belém, por isso era chamado de Belemita, ok? Porque ficava em Belém. Então Deus manda ele pegar o chifre, que naquela época era de um cordeiro, né, um carneiro, que se colocava azeite nele, e ungir a Davi. Só que o texto que nós lemos aqui não fala do nome de Davi, fala do filho de Jessé. Filho de Jessé. Então, guarde isso na sua mente que depois nós vamos trabalhar mais. Então ele vai e chama Jessé, porque que quando Deus fala, ele escolhe o principal, o cabeça, porque Deus não fala primeiro com o último, mas fala quem é o principal. Porque se Deus tem que falar, primeiramente ele vai falar aos seus servos, os profetas, e depois vai chamar o chefe da casa, o principal da casa. Será que eu posso começar já? O problema é que tem muita gente, ó. Eu achei saudade do pai isso aqui, né? Chapada da chalapada deles. Que muita gente quer fazer algo que o pai ainda não foi comunicado. O problema da nossa geração é que eles querem colocar os bois na frente dos carros, ou os carros na frente dos bois, atropelar as coisas. Só que Deus chama o chefe da família. Porque Deus trabalha com princípios. E quem era autoridade espiritual naquela casa não era Davi, mesmo ele sendo escolhido. Oh my God. Ele chama Jessé. Então existe uma gama aí fora, e eu fiquei vendo uns vídeos, e ultimamente eu fico meio estressado por algumas coisas que eu vejo. E tem muita gente que recebe uma palavra profética e já quer colocar
as mãos na frente dos pés, sem antes consultar a autoridade espiritual. E dá tudo errado. Vai até onde a sua força vai, porque ele não tem respaldo da sua paternidade e do seu pai espiritual. Então, Jessé é comunicado, é chamado, e Jessé sabe o que ele tem na sua casa. Ei, fica tranquila. Nosso pastor sabe quem está na casa. Essa foi. Fica tranquilo. Eu nem comecei, calma. Eu sei que a nossa vontade, obviamente eu recebi muitas profecias. E eu não sei que para-raio que eu tenho, eu devo ter uma flecha aqui. Né? Eu não sei, pastora, o que está acontecendo. Acho que Deus quer me empurrar de uma vez. Só que essas profecias eu já tenho ouvido há muitos anos. Mas eu não saí da posição ainda. Porque a promessa vai se cumprir quando eu estiver ainda na posição certa. Hoje não vai dar tempo. Eu vou ter que correr. Quando Samuel falou, ainda falta alguém, o pai lembrou, tem mais um. E eu sei aonde ele fica. Meu Deus. Eu sei onde é que ele está. Eu sei aonde ele fica, onde ele trabalha. Eu sei quem é ele. Manda chamar. Sabe o que eu acho interessante? É que eu fico imaginando Davi lá, brincando com as ovelhas, rolando com as ovelhas, fedendo ovelha, aleluia. Porque ovelha fede, irmão. Fede, aleluia. Ela exala amor. Ela transpira amor. Né? Aí Davi escuta um grito. Ai, pastor de ovelha. Eu acho que você está lascado. Falei, como assim? Não sei, o profeta está aí. E quando o profeta vem, muitas vezes, era para executar. Por isso que quando ele já chegou na praça, ele falou, ei profeta, você veio por paz ou pela guerra? Ele disse, eu vim em paz. Está no texto anterior. E chama Davi, e Davi vem, irmão. A Bíblia diz que ele era franzido. Deixa eu ver se eu acho alguém franzido aqui. Era magrinho. Nessa hora ninguém olha, tá? Tá todo mundo apontando. Você que está na internet não entendeu, mas tem um monte de gente apontando aqui. E Davi, olha que interessante, é encontrado no lugar que ele sempre está. Davi, ele é chamado e encontrado no lugar que ele sempre está. Enquanto Deus não pedir para você se mover, não se mova. Permaneça. Fica cheirando ovelha. Aleluia. Fica trabalhando. Fica fazendo o que o Pai te mandou. Porque quando Ele te chamar. Oh my God. Chama Davi. Ele unge. E diz a Bíblia. Isso aqui é um pouco triste para mim que leio. A Bíblia diz que no mesmo instante que Davi recebeu a presença, o Espírito Santo se apoderou dele, ou seja, o Espírito Santo garrou ele, em outras palavras. Eu acho que é para ser mais literal, né? O Espírito Santo foi lá e garrou ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Não, você não entendeu? Vou melhorar. Saul estava no trono, mas a presença já não estava em Saul no trono. A presença agora foi atrás de um pastor de ovelhas. E no mesmo instante que Davi foi cheio, o outro se esvaziou. E sabe quando a gente não está na presença de Deus?
vem outro espírito. Diz que no mesmo instante em que o Espírito do Senhor saiu de Saul, um espírito o atormentava. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa onde você está. Isso é relevante para Deus. Importa que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. Importa que você tenha comunhão com Ele. Importa que você seja cheio da presença dEle. Importa que você esteja na posição que Ele te colocou. Importa que você esteja fazendo o que Ele te mandou fazer. Eu já vou esquentar. E diz a Bíblia que abriu uma vaga. Saul chama o RH. Vem o RH do rei e fala: ó, eu estou sendo atormentado. Eu estou com problemas aqui. E então, pelo amor de Deus. Então chama Aí o RH sabia sobre Davi. Irmão, você lê o texto, como é que ele vai dizer especificamente que é alguém que toca harpa e que tem o Espírito Santo de Deus? Não é. Vamos trabalhar com isso, né? Ele sabia que Davi era um homem cheio de Deus. Ele sabia, já estava na ponta da língua, ele só estava esperando. Então ele falou: então chama alguém que sabe tocar harpa. E ele não toca ruim não, ele toca bem. Só que melhor, ele tem um Espírito do Senhor. E ele começa a fazer um chamado. O RH coloca nas plaquinhas dos postes: procura-se um tocador de harpa cheio do Espírito Santo. Irmão, e está difícil hoje em dia, hein? Está difícil um ministro cheio do Espírito Santo. Ainda bem que nós estamos formando na Exousia School. Rapaz, eu estou puxando sardinha para a Exousia, eles fazem um barulho fraco, né? Muito fraco. Aleluia. E aí diz a Bíblia que abriu-se uma vaga. Olha que interessante. Deus abre uma vaga para te colocar no reinado. Até Davi ser ungido não tinha vaga de arpista nem ministro de louvor. Peraí, agora eu tenho que melhorar isso aqui. Até Davi ser encontrado pelo Espírito Santo de Deus, não havia vaga no reinado e nem ao lado do trono. A partir que o Espírito Santo se apoderou dele, o nome dele foi soprado. Abriu-se uma vaga de músico adorador de Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu quero te dizer? Deus é especialista em abrir vaga onde não tem. Se for preciso criar uma vaga nova, Deus vai abrir. Ei, quem tem o Espírito Santo do Senhor, não falta porta aberta, não falta provisão, não falta. Oh my God. Chacarabas. Eu me lembro no ano de 2018, que eu estava trabalhando numa empresa, contratado, e estava tranquilo. Mas como toda empresa, todo mundo quer crescer, então virou uma disputa. E eu tranquilo. Muito, muito em paz. Sempre fui, graças a Deus. E eu fui chamado no RH.
O RH me disse, olha, muito obrigado pelo seu serviço, mas nós temos outra pessoa, né, no seu lugar para trabalhar. Eu falei, amém. Glória a Deus. Porque eu sei que Deus me colocou aqui, e eu sei que Deus me tirou também. E glória a Deus. Quando eu saí daquele emprego, eu ganhava uma renda aí de 2 salários mínimos. Em 2017, por aí, 2016, 2017. Me tiraram do emprego. E eu falei, glória a Deus. Porque Deus está me projetando para algo. Você não está aí. Tem pessoas que ficam frustradas. Ah, pastor, fui mandado embora. Ai, pastor, eu estou ruim. Eu vou morrer. Eu vou passar fome. Ai, pastor, agora eu fui para o buraco. Ei, se Deus te tirou desse emprego, se Deus te tirou desse lugar, é porque já está promovendo um lugar maior e de destaque. Não, você não entendeu, eu vou profetizar agora, levante sua mão. Ei, se fecham a porta para você, não tem problema. Se dizem que não dá mais jeito, se você não pode, que não tem mais vaga. Ei, Deus é especialista e eu profetizo que Deus vai abrir, nem que seja uma vaga nova, nem que seja um espaço novo, mas Deus vai te promover nessa noite. Deus vai te colocar em lugar de destaque. Ei, Deus vai te levar em lugares maiores. Não tem problema. Eu falei para ele, tranquilo. Eu orei pelo emprego e disse, obrigado, Senhor, por esse tempo. O Senhor me deu, esse tempo foi um tempo de aprendizado. Eu ganhei muito, não praguejei, não murmurei, como um bom cristão abençoei. Sabe o que Deus fez? Deus soprou o nome da minha empresa. E na época em que eu estava, 2019, antes de vir para a igreja, eu estava ganhando cerca de mais de 7 salários mínimos. Deus me promoveu. Ei, Deus não tem problema. Deus não tem problema com o sistema da terra. Ah, irmão. Você pode arrancar os cabelos. Você pode ficar desesperado. E Deus ainda continua sentado no trono dele, querido. Deus ainda tem os seus meios de pegar aquele que estava embaixo, de pegar aquele que não tem, de pegar aquele que não pode, de pegar aquele que não é, só para mostrar que ele é Deus. Ele tira do monturo, ele tira do pó da terra e faz assentar com os príncipes da terra, só porque ele é Deus. Só para provar que ele te ama. Só para provar que ele pode. E olha só. O rei Saul mandou um decreto e disse, buscai este homem que saiba tocar harpa. E então um dos servos foi atrás e disse, eu já sei quem é ele. Já é bom ter alguém engatilhado, irmão. Sabe? Já tem alguém preparado. Deus só não pode fazer mais porque falta pessoas posicionadas. Tem um texto que diz assim, e eu procurei, e eu fui atrás de quem estava na brecha. Ei, o problema de Deus não é te promover. Essa não é a questão. O problema é se você está na posição. O problema é se você está disposto a fazer a vontade de Deus. Ei, não falta nações. Não falta povo não alcançado. Não falta pessoas para ouvir a voz de Deus. Falta os filhos de Deus se manifestarem.
Aleluia. Então, olha a característica deste menino. Eu vou ter que acelerar. A característica desse menino, olha o currículo dele. Ele entregou para o RH e disse, ó, esse é o meu currículo. E o currículo dele é que ele sabe tocar bem. Aleluia. Já um risquinho ali a mais, né? É que nem hoje, né? O pessoal quer fazer currículo, mas não sabe nem o que faz bem. Faz de tudo, mas não faz nada. Ai. Ai. Segura. Toca bem. E o homem é valente. Aleluia. E é vigoroso. Homem de guerra. Prudente em palavras. E de gentil presença. E sabe o que mais? O Senhor é com ele. Eu imagino Saul no trono dizendo, opa, tocar bem, tudo bem. É bonito, tem bastante bonito no reinado. Tudo bem. Ele é valente, tenho bastante guerreiros. É vigoroso, sabe falar. Ele tem prudência na hora de falar e como falar e onde falar. Tem muita gente que perde. Porque estar ao lado do rei, você tem que se comportar como rei. Se você quer alcançar novos níveis em Deus, saiba se portar como filho de Deus. Filho de Deus não vê qualquer coisa. Filho de Deus não fica trocando mensagem. Filho de Deus vai para o jejum e oração. Filho de Deus se porta como filho de Deus. E não vai faltar espaço do lado do seu trono. E Davi tinha essas características e o rei Saul foi dizendo, olha, prudente, tudo bem, gentil, presente, tudo bem. Mas quando ele ouviu falar, e o Senhor é com ele, contrata logo esse menino. O resto, está tudo bem. Mas se ele tem a presença do Senhor, se ele tem a graça do Senhor, ei, pode chamá-lo. Não interessa o quanto vai custar. Não interessa quem vai buscar, quanto tempo vai levar. Eu quero esse menino cheio do Espírito Santo. E aqui vai para você, jovem. Não interessa o quanto vai custar, quem vai custear, quem vai ser um empresário, quem vai empreender. Interessa você ser cheio do Espírito Santo, porque oportunidade não vai faltar. Então chama Davi. Eu imagino a harpa maior que Davi. A Bíblia diz que Davi estava em Belém e o rei Saul estava em Gibeá. De Belém até Gibeá dá 15 quilômetros, cerca de 3 a 4 horas andando. Quando ele foi até o rei, ele não foi de mãos vazias. Diz a Bíblia que ele estava levando pão, vinho e um cabritinho. E quando ele chega na presença do rei, antes dele chegar, a sua fama já foi primeiro. E é tão bom, irmão. É tão bom o nome antes da pessoa. É tão bom ouvir boas coisas. É tão bom saber antes da pessoa chegar. As notícias correm, querido. E eu fico imaginando Davi entrando e todo mundo olhando para ele assim. Quem é ele? Aí um cutuca para o outro. É um menino que sabe tocar harpa. E ele vai passando. E os olhos vão seguindo ele. E eu vejo Saul atônito. Irmão, eu gosto de ilustrar, eu entrar na mensagem. E Saul estava no reino, no trono, sentado, e estava desconfortável, e o espírito mal atormentava ele. De repente abre-se a porta.
aparece aquele menino franzino. Ele não tinha característica louvável de ser tão esperado assim. Mas no momento em que ele tocou a harpa, se tivesse uma harpa aqui agora ficaria legal. Depois alguém vai editar isso no vídeo. Ele começou a cantar os 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe tio cuidou. Porém numa tarde, só os arcaicos, ao contá-las todas, lhe faltava um, e triste chorou. Aí eu imagino todo o palácio. As 99 deixou no aprisco. Ei! E diz a Bíblia que quando ele começava a ouvir, o Espírito do Senhor invadia o lugar, e aonde o Espírito do Senhor está, não tem trevas. Chacataraba. Deus está esperando você levar o Espírito Santo para dentro do seu trabalho. Deus está esperando você levar o Espírito Santo para dentro da sua casa. Deus está esperando você levar o Espírito Santo para dentro da sua família. Deus está esperando você levar o Espírito Santo com você, porque quando você chegar, a presença de Deus vai expulsar todas as trevas, toda a potestade, todo o principado, toda a miséria, toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor, todo mal. Oh my God. E sabe o que o espírito maligno falou? Tem uma gíria maravilhosa para isso. Não é da conta, como é que é o nome? Eu esqueci a gíria agora. Não dou conta não é esse é mineiro. Esqueci. Não, quando a pessoa não compensa. Cheia a palavra, não compensa. O espírito maligno disse, não compensa, irmão. E é espiritual, irmão. Eu acho que nesse cenário se aplicou a lei, de Newton. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. É bíblico, as trevas não se compatuam com a luz, irmão. Eu criei uma nova lei agora espiritual. Deus estava esperando Davi. A pergunta é, o que Deus está esperando de você? Só que eu tenho uma boa notícia. Ele te achou. Irmão, se você acreditasse o quanto Deus acredita em você, se você visse o que Deus vê em você, se você imaginasse o que Deus já projetou para a sua vida. Deus me disse, tem muita gente aqui que era para estar num status maior, que era para estar num lugar melhor, porém ele deu ouvidos às falas malignas. Porém ele ouviu o que os outros disseram. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Que nessa noite você só escute apenas a voz de Deus. Não importa o que falam para você, importa o que Ele diz sobre você. Davi, este menino, preencheu a vaga. E sabe o que mais? Ele estava diante do rei. E sabe o que mais? O rei conhecia ele. Sabe o que mais? Quando Davi era ousado, tocava a harpa, ele terminava, guardava sua harpa e voltava a cuidar das ovelhas. Irmão, isso aqui é muito profundo. Esse aqui vai para a internet e eu vou finalizar.
Você, porque profetizou uma vez, já acha que é profeta. Essa vai para a internet. Você, porque teve uma visão, já acha que é o Daniel do Apocalipse. Ei, vigia, hein? Não esqueça que foi as ovelhas que te promoveram. Não esqueça que você ainda tem cheiro de ovelha. Deus não colocou ele sentado no trono, ele colocou ao lado do trono. A maior tentação que Davi passou. Ele era um menino, 17 anos. Ele estava no status maior que existia. Ser o tocador principal do rei. Ser o maestro ou o músico ou o tangedor principal do rei. Ele poderia, sabe o que fazer, pastor? Ele poderia colocar a sua harpa, levantar o seu peito e dizer, eu sou. Mas sabe o que ele disse? Eu estou. Eu estou no palácio, mas tem uma obra me esperando com as ovelhas. Deixa eu dizer aqui. Essa vai para a internet. É porque a gente vê tanta coisa. Sabe, o problema dos nossos cristãos, eu amo vocês, mas é que vocês querem jogar as pessoas para cima e elas não têm maturidade. Vocês querem colocar no altar, mas não sabem como a família dela está. Não sabe como a casa dela está. É muito mais perigoso estar aqui em cima. Você é um alvo fácil. Todos vão mirar você. E o inimigo sabe disso. E aí promovem pessoas que não têm integridade, não têm amor. Mas é porque a música fez sucesso. É porque a palavra foi boa. Por isso que muitos estão indo pelo caminho errado. E estão levando a nossa geração. Mas eu profetizo nessa noite. O Espírito do Senhor está levantando Davi. O Espírito Santo está se apoderando de Davi, que estão no campo, que estão cuidando de ovelhas, que estão na posição, e Ele manda te chamar. Ei! Eu vou achar briga, mas não tem problema. Porque foi o que Deus me deu nessa noite. Deus está esperando os Davi se manifestar. Deus está esperando os Davi se manifestar. Porque depois que Davi tocou a harpa, meu querido, é que aí que veio o momento de ele ser promovido. Tocar no palácio não era tudo. Tocar no palácio era apenas um estágio. Ei, saia do estágio e vai para o propósito. Era um estágio, pastor. Deus estava treinando Davi. E ele tocava a harpa e o Espírito saía. Ele voltava, cuidava das ovelhas. A mesma mão que tocava a harpa é a mesma mão que cuidava de ovelha. É a mesma mão, é a mesma pessoa. Sabe o que Deus disse? Esse tem um coração bom. Eu achei Davi segundo o meu coração. Que pode estar em cima e pode estar lá atrás, mas ele continua sendo fiel. E Deus sabe aonde fica. Deus sabe aonde encontrar. E diz a Bíblia, no capítulo 17, que Deus promove um cenário através do gigante Golias. Ei, tocar a harpa, ser escolhido foi só um estágio para ver o seu coração. O propósito é maior. E diz a Bíblia que começa o cenário dos filhos. Deus criou um cenário, irmão. Você tem noção disso? Que Deus criou um cenário para exaltar Davi. Deus criou um cenário para exaltar Davi. Sabe o que Deus faz? Deus cria coisa que não existe, que não é. Deus cria meios para te levar para o propósito. Ei, Deus está criando. Aleluia. Toca esse teclado aqui. O som do céu. Deus está organizando o cenário.
Deus está preparando. Ei, Davi não estava atrasado. Davi não estava adiantado. Não, Davi estava no tempo certo. Ele chegou na hora certa, no momento certo. Ei, fica tranquilo. Se seu ministério ainda não despontou, é porque Deus está criando um cenário. Diz a Bíblia que Deus primeiro formou o mundo, depois o jardim do Éden, formou o cenário e depois, quando tudo estava pronto, Ele forma Adão. Ei, não atropele o cenário de Deus. Isso aqui é forte. Deus está montando o cenário, Deus está ajustando. Não é agora, não é o momento, mas Deus está preparando. Eu fui agora fazer um velório em Guaratuba. Esses momentos que eu estava em off, eu estava me lascando. Virei à noite, atrás de uma pessoa querida da nossa família. Infelizmente, uma fatalidade levou uma moça de 45 anos. E eu fui lá, estava lá o Miquel. Não dormimos direito, não comemos direito. Fui no susto. Falei com a família desesperada, fora dos caminhos do Senhor. O cenário era um caos. Cheguei naquele lugar. Orei por ela. Deus disse, eu vou levar. Na segunda oração eu disse, Deus, leva. No leito de enfermidade, de morte, eu falei, esteja bem com Deus. Vá em paz. Aceite a Jesus, fique com Ele tranquilo. Ministrei sobre aquela pessoa. Deus a levou. No momento em que eu estava fazendo o culto fúnebre, ou cerimônia fúnebre, eu vi uma comoção. Eu vi Deus quebrando julgos. Eu vi Deus quebrando. Terminei aquela cerimônia, foi a coisa mais linda. Miquel tocou lá. Colocamos até repertório novo. A pessoa, o marido dessa mulher, que tinha sua casa com 4 filhos, chegou no final para mim e disse, eu vou procurar uma igreja. E eu vou ir junto com os meus filhos. Ei, talvez não seja o melhor cenário, mas é o que Deus preparou. Levou e preparou a sua família. Deixa eu te falar algo bem importante. Talvez você fique viajando na maionese e criando um conto de fadas. Não, pastor, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que ser do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus vai dar certo. O cenário não era legal, pastor, tinha um gigante lá. Os filisteus estavam afrontando, não era o melhor cenário para Davi. Mas era o cenário que Deus montou para promovê-lo. Ei! Não recuse as oportunidades de Deus na sua vida. Não rejeite as oportunidades de Deus na sua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele agir, porque quando Ele faz é perfeito. Quando Ele faz dá certo. Quando Ele faz se cumpre. Quando Ele faz bem feito. Não atropele as promessas de Deus. Espera que as promessas vão se cumprir ao seu tempo. Ao seu tempo certo se dará a promessa. Ei, não atropele o chamado. Deixa que o chamado cumpra. Deixa que Deus faça a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está esquecido por Deus. Pelo contrário, Deus está te preservando para a hora certa. Deus está te guardando para a hora certa. Deus está esperando o tempo para te promover, para te levar ao propósito. Ei! Fica de pé comigo. Eu preciso encerrar, as horas se foram. Mas se você entender que você é escolhido por Deus, que o tempo e o cenário já estão sendo formados, já está pronto. Eu aprendi isso na minha vida espiritual. Quanto maior é a guerra, maior é a vitória. Foi ou não foi, obreiro?
Uma guerra intensa na vida do nosso obreiro. Falou, pastor, tchau. Não quero mais. Eu falei, enquanto maior é o fogo da fornalha, mais perto o quarto homem está se aproximando. No outro mês ele já estava feliz. Depois do outro mês ele só estava dente. Por quê? Porque quanto mais é a peleja, aleluia, maior é a vitória. E eu sei que você está numa peleja. Eu sei, Deus me falou. Deus me disse de um casal que está pelejando há anos e está sem força. Mas Deus está te dando graça nessa noite. Ei, Deus está te ajudando, porque existe uma vitória chegando na sua vida. Quanto maior a intensidade, não desista, não pare, não retroceda. Não volte para trás, porque Deus está preparando tudo para o cenário acontecer, a sua vida ser transformada. Eu sou profeta de Deus, eu venho te dizer que Deus já está se encaminhando, já está chegando aí. Deus já está te entregando a vitória. Deus já está bradando na sua vida. Deus já está entrando no seu casamento. Deus já está entrando na sua família. Deus já está entrando na sua empresa. Deus já está movendo os céus para criar o cenário e te promover. Deus tem melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus te encontrou. Deus te achou. Deus não te esqueceu. Você diz, mas eu estou aqui esquecido. Eu não sinto que ninguém me vê. Ei, Ele te vê. Ele te vê. Aleluia. O fato de você ainda continuar é porque Ele está contigo. O fato é de você não desistir é porque Ele está contigo. O fato de você não retroceder é porque Ele estende a sua mão. Ele te sustenta nessa dificuldade. Sabe, o mesmo salmista Davi diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Porque Ele está, Ele não estará e nem esteve. Ele está, Ele não estará e nem esteve. Ele está, Ele não estará e nem esteve. Ele está comigo. Oh, uau. Feche os seus olhos lá onde você está. Coloque a sua mão lá em cima, dizendo: Senhor, estou aqui. Estou com um cheirinho de ovelhas. Pode me promover que eu não vou mudar. Pode me promover que eu não vou retroceder. Aleluia. Pode me usar, diga: me usa, Senhor. Diga: me usa, Senhor. Me usa para tocar as nações. Me usa para tocar as vidas. Ei, me usa como instrumento nas tuas mãos. Eu serei uma boca profética nessa geração. Eu serei uma boca profética para essa nação. Ei, Brasil, está na hora dos Davi se levantarem. Está na hora de vir a adoração genuína. Está na hora de vir as pessoas íntegras. Ei, Deus está te chamando para um movimento, um avivamento genuíno, puro e imaculado. Se prepare, aleluia. Se prepare, porque você vai fazer parte dessa onda sobrenatural que vai invadir as cidades, os estados, as nações. Você fará parte deste avivamento que Deus está começando aqui em Balneário Camboriú. Está se alastrando para o Brasil e o mundo. Ei, você faz parte das 50 nações.
Você faz parte do propósito. Deus está preparando, aleluia, o caminho para a promessa se cumprir. Com o que há de vir. Uau. O que Deus precisa é de resposta dessa geração. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus vai promover. Deus vai promover a integridade. Deus vai promover a fidelidade. Eu vejo movimentos angelicais. Espírito de discórdia, eu te repreendo agora. Espírito de depressão, te repreendo agora. Deus te tira, aleluia, deste lugar. E Deus fala contigo nessa noite. Se levanta e coloque-se na posição que eu te chamei. E tu verás. E tu verás. E tu verás. E tu verás o que eu vou fazer na sua vida. Uau. Obrigado, Jesus. Vamos cantar a Jesus.